que ela diz? Isso fere as nossas intuições mais básicas acerca do que é aquisição de conhecimento. E aí ela faz uma proposta de revisão da metafísica platônica, que foi muito criticada, mas é um artigo importante, até pelo debate que gerou. Quer dizer que Platão, na verdade, né, por exemplo, na República 5, aqui que é o texto que eu trabalho mais, está falando não de objeto, mas de conteúdo, que a ontologia de Platão deveria ser não orientada pelos objetos, mas por conteúdo. Todo mundo critica, isso não foi para frente, morreu. Mas o problema dela é um problema interessante. E ele, pensa bem, ele, de algum modo, ele é um corolário do dogma inicial, do dogma do Vasco. Né? Porque o que o Vasco está dizendo? Isso aqui só pode ser predicação. Então, você tem um objeto para cada grau de ser. É um corolário, não muito evidente, mas é uma espécie de corolário. Se você perde a teoria do Vasco, dos graus de realidade, o problema da Feynman não se sustenta. E é isso que eu vou querer mostrar. Então, eu vou atacar os dois dogmas, porque são dois dogmas que guiam, até hoje continuam guiando muito das leituras analíticas de Platão. Como o Gabriel estava falando, eu provavelmente sou o analítico que Gabriel mais gosta, porque eu critico, geralmente. Então, em certo sentido, o que eu pretendo fazer é apresentar como esses dois dogmas se articulam na leitura da passagem da linha dividida e mostrar como eles tornam problemática a leitura da passagem da linha dividida e apresentar uma alternativa, que, por sinal, me foi indicada pelo comentário do Pro. Bom, então, deixa eu apagar aqui e passar para a linha. Tudo bem? Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode me interromper qualquer momento. Só para clarear, então. Esses são os dois dogmas. Esses são os dois dogmas. Deify e o graus de realidade, teoria dos dois mundos. O primeiro era que ser em Platão é sempre predicação, nunca existir. E o segundo é Platão tem uma concepção muito louca sobre o conhecimento que envolve você trocar de objeto quando você passa da opinião para o conhecimento. Uma coisa completamente contra-intuitiva. Start um tempo aqui, mas quanto tempo eu estou fazendo essa saber? 10, 15 minutos. 15. Então, vamos lá. Passagem da linha dividida. Tem duas formulações da linha dividida, mas eu vou fazer uma síntese aqui, não vou ficar citando o texto, uma coisa que está mais genuína. Mas a linha dividida é basicamente pega uma linha, o que diz? Uma linha, faz uma divisão, né? Deixando uma parte maior que a outra, e repete a divisão seguindo a mesma proporção. Então, aqui está maior, aqui está menor. Então, aqui tem que ficar o maior e o menor, certo? E aqui é a mesma coisa, mas repete a divisão em cada segmento seguindo a mesma proporção. Então, a mesma coisa, aqui o maior e o menor. Certo? E aí, o que a linha vai fazer? Ela vai estabelecer uma relação entre os objetos do conhecimento e estado cognitivo, né? O estado epistêmico correspondente. Você tem uma coisa bastante interessante que é muito representativo do que é a teoria do conhecimento da antiguidade.
a partir de Descartes, talvez Descartes seja o grande momento dessa viagem. O problema do conhecimento é o problema do sujeito com seus juízos. Né? O que o Descartes está fazendo nas investigações? Vou pegar todos os juízos, que é a palavra moderna, da filosofia moderna, para sentenças, para proposições. Eu vou pegar todas as proposições que eu acredito e vou investigar elas para ver qual que eu posso realmente acreditar. E ele descarta todas, sobra uma, né? Então, o problema do conhecimento do Descartes é o problema do sujeito inocente com suas sentenças, que estão na cabeça dele, quando são juízos. Para Platão, Aristóteles, a filosofia clássica, o problema do conhecimento é uma relação entre o objeto do conhecimento e o grau de clareza, grau de segurança que esse objeto dá. Então, a primeira parte da linha aqui, ela é povoada por imagens. São as imagens. E o Platão faz questão de falar que que imagens são essas? O Eico, mas quais Eicos? São sombras, esquias e reflexos desses que aparecem na água ou nas superfícies finas. Um fantástico. E assim, a apreensão desse objeto corresponde a um certo estado cognitivo, que é o estado cognitivo mais inferior da linha, que é a eicacia. Que aqui são eico, que é a eicacia. Que muitas vezes se traduz por imaginação. Certo? Aqui, esse segmento da linha é povoado pelos objetos do mundo sensível, que eles chamam lá de animais, plantas e artefatos. Né? São os objetos desse mundo que criam. Depois ele vai dizer que são os objetos que são os objetos dos quais essas imagens são imagens. Né? Como está aqui objetos sensíveis para descrever zorra? Então, são os objetos sensíveis. É o estado epistêmico correspondente a pistas. Agora, não veja. Que muitas vezes se traduz por crença. Tá? E o que ele está dizendo ali? Bom, você consegue entender a relação entre o objeto e a sua imagem? Ou seja, você consegue entender a relação entre uma vaquinha e o reflexo da vaquinha na força d'água? Sim. É essa mesma relação da proporção, lembra das proporções? É essa mesma relação que se estabelece entre tudo isso aqui, que é o mundo das ideias, e tudo isso aqui, que é o mundo sensível. Né? Então, esse aqui. Ele chama, na verdade, isso aqui de visíveis. E esse aqui de inteligíveis. Claro. Povoa esse pedaço aqui. Se são entidades matemáticas ou não. Uma dúvida. Eu também acho que são. Eu não tinha dúvida ainda. São da matemática, as coisas da matemática. Eu vou botar objetos matemáticos. E aqui, aos objetos matemáticos corresponde o estado epistêmico da dipnoia, que eu não vou usar em traduzir, porque você escolhe um geral e não sabe o que você vai botar nesse aqui, que é o nous. E aqui seriam as formas. Tem gente que acha que as formas estão aqui é a forma do bem, tem gente que...
trabalha sobre isso. Existe, gente. Exato. Bom, então, essa é a linha de medida que todo mundo conhece. A questão que quando a gente debate é que a linha de medida fala sobre mais uma coisa, que é a luminosidade, o esclarecimento, que Platão usa duas palavras. Eu até trouxe meu artigo para não... É a saféia, para não me enganar. A safeneia e a saféia. Qual que é esse artigo? Esse é um artigo do Plato John. Knowledge, Objects and Cognition, Objects and Proportions in the Environment. Safeneia. Ou seja, luminosidade ou a privativo a ausência de luminosidade. Luminosidade ou obscurecência. E o que ele diz? Dadas as proporções do linha, quanto mais pedaços da linha você tem, mais luminosidade você tem. Isso é por causa da proporção. Uma vez que esse pedaço todo está para esse, assim como esse está para esse, e esse está para esse, está claro isso? Proporção, né? Então, uma vez que isso quer dizer que para quanto mais então, decorre disso, o fato de que quanto mais segmentos, quanto maior o tamanho da linha você captar, quanto mais linha você captar, mais clara é a sua aplicação. Certo? Então, temos os objetos, temos os estados epistêmicos e temos o fato de que quanto mais linha você capta, mais clara é a sua peça. E isso gera um problema. Qual é o problema? O problema é que, se você admite, como decorre-se das proporções da linha, e quanto mais linha você capta, mais clara é a sua produção, isso significa que a captação desses dois pedaços, vamos chamar esse pedaço aqui de B1, esse pedaço aqui de B2, né? Visível 1 e visível 2. A captação desses dois segmentos é uma captação mais clara do que simplesmente a captação do segmento superior. E a captação do mundo sensível e do mundo das formas é uma captação mais clara da realidade do que simplesmente a captação das formas. Dos dois juntos? Dos dois juntos. Porque quanto mais linha você capta, mais clara é a sua apreensão. Isso significa que... Para mim, nesse viraria na turma, né? Esse é o problema. Isso significa que quanto mais linha você capta, mais claro você é. Isso significa que, portanto, se você captar os dois segmentos juntos, você tem uma captação melhor da realidade, mais clara da realidade, do que simplesmente se você capta os objetos sensíveis. E do lado de cá, significa que se você capta os objetos sensíveis e as formas, você tem uma captação melhor da realidade do que se você simplesmente captar as formas. A questão é, isso é bom ou isso é ruim? Como você está falando, a primeira questão. Isso é o que se decorre do texto. Isso decorre do texto. Quem não quer admitir isso, quem não quer admitir que Platão esteja dizendo isso, fala que Platão cometeu um erro. Que é o que o Nicolas Smith fala. Fala, não, Platão não viu isso. Platão, que não é problemático. Platão não viu isso. E ele fala,
isso é uma decorrência indesejada para Platão. Platão não ia querer isso acontecesse. Estava distraído naquele momento, escreveu errado. Para Platão, o certo para Platão é que a captação da forma seja melhor, independente da captação das outras coisas. Por que captar um objeto inconstante, um objeto de ignorância da opinião, aumentaria a sua capacidade? Pergunta que eu faço para vocês. Por que aumentaria? O que vocês acham? Por que captar esses dois é melhor do que só captar esse? O que você está captando? Eu tenho uma ideia. Eu acho que porque você... Uma possibilidade que tentando entender como Platão pensaria é assim, se eu conheço o sensível, eu percebo quão distante do sensível é a ideia. É uma boa... O que você acha? Eu acho que é uma boa interpretação. A minha interpretação é parecida com a sua, mas ainda em outra linha. Fala. Outra coisa. Como é que eu posso descrever que essa proporcionalidade, no caso ela seria bem mais, seria maior em distensão do que essa realidade inteligível? Como é que eu posso descrever isso? Não, as proporções elas foram estabelecidas no texto do Platão, né? Agora, a questão é a seguinte: por que apreender? Os exemplos de Platão são bem reais, bem claros. Então, vamos usar os exemplos. Por que aprender a vaquinha e a imagem da vaquinha na poça? Aprender a pessoa e o reflexo da pessoa no espelho é mais uma apreensão maior da realidade do que aprender simplesmente um objeto real, um objeto sem a sua imagem. Isso, na verdade, como ele diz, né? O que o Sócrates fala? Você consegue entender a relação entre a vaquinha e a imagem da vaquinha? Consigo. Então, o que eu estou querendo explicar é que tudo isso que a gente vê está nessa mesma relação com o mundo das formas. Né? Assim como o reflexo da vaquinha é uma imagem da vaquinha, o nosso mundo é uma imagem das formas. Agora, por que a apreensão do objeto e da imagem é uma apreensão melhor do que só do objeto real? Você capta mais integralmente a realidade, mais aspectos da realidade. Sim, eu diria que sim, mais aspectos da realidade. Agora, o que exatamente? Eu tenho uma opção. Vamos ver se eu troco o que veio aí. Você conhece o caso do Nelson dos experiências de efeito. E quando... Não, a causalidade. Essa é a minha resposta. É a mesma resposta que eu dei. Eu vi o Nicholas Smith falando isso naquele evento que a Sophie Stone organizou. Lembra, Gabriel? Sim. Na Flórida? Na Flórida, você foi lá. Isso. Eu vi ele falando isso na hora. Ele falou, não, isso é um erro. Na hora, eu levantei a mão e falei, não, você está captando a relação causal. Agora, para entender isso, por isso que é o leitor de bloco que entende. Para você ver isso, você tem que abandonar os dogmas. Vou ter que ler próprio. Você... Platão, é absurdo isso. Para a gente... Mas estou pegando, ele já vazou. Ele falou... Mas deixa eu entender, explica melhor essa questão. Eu gosto... Então, eu acho que é isso. Eu realmente esperava que a gente conseguisse ver isso junto. Porque, para mim, foi muito evidente. Tem uma coisa que você está captando. Você está captando a relação causal. Você está entendendo que a imagem ela é um efeito do objeto real. Assim como o nosso mundo todo é uma imagem, portanto, um efeito das formas. Agora, por que o Nicholas Smith e a gente que tem uma leitura dos comentadores da obra de Platão pós-64, 65, temos dificuldade para ver isso? Porque nós
não prestamos atenção para o fato de que não há uma independência de objetos, como diz a Gayle Fine. Não há. Não há. A imagem não é um outro objeto. A imagem é um efeito do objeto. E mais. E aí foi isso que o próprio me ajudou. Platão faz questão de chamar a atenção uma coisa que quase nenhum comentário menciona dos contemporâneos. Para a natureza desses ícones aqui, que eles são sombras e reflexos. Sombras e reflexos são muito evidentemente efeitos do objeto original. Né? Se a gente pensa em outros tipos de ícone, como, por exemplo, uma estátua, essa relação não é tão evidente. Pensa só. Né? A dependência que o meu reflexo nesse quadro aqui, ou no espelho, tem de mim, é completamente diferente do que a dependência que uma estátua, ou uma foto que tiraram de mim, ou um quadro que pintaram de mim, sabe lá quando, tem perdido por aí. Mais precisamente, falando de um modo mais analítico, a diferença está no seguinte fato. A minha imagem, sombra e reflexo só existe se eu existir. Não é? Se não tiver o objeto original para gerar o reflexo, o reflexo não existe. O quadro, não. A estátua, não. Né? Você vai no museu, você vê um monte de estátua de gente que já morreu. Mas que também depende do fato que alguém existia para ser pintado, esculpido dessa maneira. Né? Sim, mas ela guarda uma independência ontológica, né? seria o termo, que a sombra e o reflexo não guardam. Sincronicamente. Sim. Porque a dependência existe. Eu não posso pintar Napoleão se não existe Napoleão. Não é? Mas eu entendo o que você quer dizer. Acho que você não, mas existe outro tipo. Acho que a gente poderia ter uma discussão do seguinte modo. Uma estátua de Sócrates romana é uma imagem de Sócrates? Imperfeita como todas, integral de imperfeição, mas assim, se não tivesse ouvido um Sócrates, não haveria uma estátua de Sócrates. Então não há uma dependência ainda. Só que não sincrônica, não está nesse momento. Não, eu concordo plenamente. E eu acho que isso vai de acordo com o que o Platão está falando. Mas Platão está chamando a atenção, o uso de sombras e reflexos é justamente um artifício, e ele chama a atenção, isso que o próprio chama a atenção. Platão faz questão de dizer qual tipo de ícones são esses. Qual tipo de ícones? Não é qualquer coisa, não é qualquer imagem. Ele não está falando de estátua, ele está falando de sombra e reflexo, porque ele está enfatizando essa dependência. E o que é essa dependência, se não um grau distinto de existência? O fato de que no meu artigo eu cito 2 elementos para dizer que isso aqui existe menos do que isso, contrariando o que o Blasco tinha dito, né? tentando mostrar que grau de existência não é nenhuma monstruosidade conceitual, é plenamente compreensível. 2 elementos provam isso, segundo o meu argumento. O fato de que essas sombras e reflexos dependem da existência sincrônica do modelo para existirem. E segundo, elas não são contáveis. Se você for parar para pensar, que essa coisa do contábil é sempre um critério, né, da metafísica contemporânea, né, de inspiração analítica. Se você for parar para pensar, se tiver uma pessoa um determinado espaço, uma pessoa e um espelho, a pessoa olhando para o espelho, olhando a sua imagem no espelho, e você vai perguntar quantos objetos tem aí,
que você responde? 2. Ninguém responde 3. A pessoa, o espelho e a imagem. Todo mundo responde 2. Né? Se eu saio andando por aqui, a minha sombra está me acompanhando. Você olha, você vai dizer o quê? Tem quantas coisas passando? Não tem nenhuma pessoa. A sombra é um efeito. O reflexo é um efeito. E, enquanto efeito, ele não tem o mesmo grau de existência, mas ele existe. Está vendo como é possível pensar o grau de existência? A sombra e o reflexo existem, mas não existem no mesmo grau que o modelo. Não vejo monstruosidade nenhuma nisso. Não. Então, o meu diagnóstico é que aquilo que o Nicholas Smith e outros comentadores acham que é um problema da linha, um resultado não desejado por Platão, que vai contra a doutrina platônica, quer dizer que captar os 2 segmentos é uma captação melhor da realidade do que simplesmente o segmento superior, é, na verdade, a grande lição da linha. A doutrina verdadeira da linha, e se você ler comentários antigos, é isso que o pessoal fala, mas não precisa nem ter próprio, não. No início do século XX, você lê uns comentários. Não, o que a linha está explicando? Ele está explicando a dependência dos objetos do mundo sensível para o mundo das ideias. Ou seja, ele está justamente enfatizando essas relações causais. A linha é uma grande demonstração de como esses objetos dos níveis inferiores são ontologicamente dependentes dos objetos dos níveis superiores. De um tal modo que isso aqui representa uma gradação de ser e pode ser muito bem entendido como uma gradação de existência. É também uma gradação de predicação, claro que é. Você vê, a minha imagem é um ser humano, em algum sentido, mas eu sou muito mais propriamente um ser humano do que o meu reflexo. Né? Tem uma foto minha, pega uma foto aí de alguém, isso aqui é um ser humano? É um ser humano, se for parar para pensar, é um ser humano indeterminado, e não é um ser humano. É mistura ser e não ser. Agora, eu sou um ser humano. Pelo menos, até que prova o contrário. Sabe que exemplo eu penso aqui? A questão da imagem dos direitos. Então, a imagem, você, Renato, tem um direito. Você não pode fazer o que quiser com a imagem. Isso. Agora, o Renato, enquanto pessoa, ele tem muito mais direito que ele faz. Exatamente. Os dois... Exatamente. Mas é isso. Isso aí esse é o cerne do ensinamento da linha. Eu acho que é o cerne da ontologia platônica. Que é o Vlágios, ele diagnosticou bem. A ontologia platônica é uma ontologia de gradação. A conclusão dele é que é rápida. Quer dizer que, então, não pode ter existência. Não pode ter existência. Tem predicação, como ele chamou a atenção. Eu acho que a predicação talvez seja até mais central do que a existência, não sei, mas talvez apareça mais nas discussões do que a existência. É que a verdade é que não dá para separar a predicação e a existência como para Platão vai junto. Né? Mas, assim, é obviamente também uma argumentação de existência. Né? Aí fica faltando, para eu parar de falar, fica faltando a teoria dos 2 mundos. Ou seja, o fato de que cada desse aqui é um objeto e que eu posso ter crença sobre esse, mas se eu passo para o nível do conhecimento, eu não posso mais ter conhecimento sobre esse mesmo objeto. Tem que ter um conhecimento sobre um outro objeto. Né? Novamente, se você entende que os níveis inferiores são efeitos dos níveis superiores, quando você capta um efeito de uma determinada coisa, você não está captando um outro objeto. Eu usei o exemplo, eu apresentei esse argumento, foi a última apresentação antes da pandemia, na APA
Foi até por isso que eu falei sobre o Weiss, que eu apresentei na EPA, que foi onde ele começou a se estudar. American Philosophical. Aí a Weiss, Rosalind Weiss, ela falou, estava tudo perfeito, me elogiou, acho muito bom, não sei o quê, mas esse exemplo, eu acho que aí você escorregou. Mas eu vou falar o exemplo também. Eu não sei porque eu botei depois na versão escrita, eu não sei porque ela não gostou. Se eu estou passando pela rua, e aí eu sinto um cheiro de uma planta qualquer, usar a rosa ali, que é o exemplo. É um efeito, né? O cheiro da rosa é um efeito dela. De uma maneira semelhante, como a imagem do objeto é um efeito do objeto. O que eu estou captando? Me parece que o que você está captando é a rosa indiretamente. Se eu vejo uma imagem sua, eu abro lá o site da Archive, tem lá a imagem do Gabriel. Eu falo, olha, esse Gabriel está com o cabelo branco, isso acontece comigo. Você já tem que não comece. Renato está com o cabelo branco. Essa informação se refere à imagem ou ao objeto mesmo? Me parece ser uma maneira indireta de captar o próprio objeto. Dadas as relações causais aqui, quando eu capto uma imagem de uma coisa, o que eu estou captando não é um outro objeto, é a própria coisa através dos seus efeitos. Né? Isso aparece na caverna. Quando o cara sai da caverna, o que ele descobre? Ele descobre que aquelas sombras que ele estava vendo são, na verdade, aquele outro objeto. Então, não é que ele descubra que ele viu uma outra coisa. Não, ele descobre que, na verdade, ele estava vendo um efeito do que é um objeto real. Ele entende. O que ele entende? Ele entende não só que ele estava vendo uma pequena porção da realidade, mas ele entende o que é a causa daquela porção da realidade que ele está vendo. Então, o que me parece é que, quando nós observamos o mundo sensível que nos rodeia, fazemos ciência sobre o mundo sensível, nós estamos já falando, já captando as formas. Só que captando as formas indiretamente, por meio dos seus efeitos. De tal modo que a passagem de opinião para conhecimento, que seria essa passagem aqui, né? Opinião, que aparece lá também. Tanta informação que aqui no conhecimento, que é aqui, não representa uma mudança de objeto. É simplesmente uma mudança da captação de um objeto pelos seus efeitos para a captação do mesmo objeto, só que agora diretamente. O que encerra, por sua vez, o dogma da Geoframe. Bom, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem, a gente discute. Não sei quanto tempo eu falei, se falei muito, se falei pouco, se falei médio, se falei justo. Mas o meu plano era esse: apresentar os dogmas da leitura analítica contemporânea, criticá-los e mostrar como digamos assim, a adesão a esses dogmas resulta numa total incapacidade de se compreender a mensagem principal da língua. Qual é a mensagem principal da língua? Não é simplesmente, são várias mensagens, né? Mas o que eu indicaria como sendo a principal seria não simplesmente a relação entre objetos e estados cognitivos, mas as relações causais existentes entre os diferentes segmentos, que é justamente o que leva Platão a desenvolver
esse método de divisão da linha para que ela fique toda proporcional. Enfim, paro por aqui. Muito obrigado. Deixa eu tirar uma foto na pessoal do vídeo. Estou vendo aí a Lorena também. Tudo bem, Lorena? Oi, Gabriele. Obrigado, Renato. Gostei muito dessa versão antidogmática e professoral do Renato. Muito, vocês veem como é que ele explica bem, né? Claro, as coisas de professor mesmo, né? O professor vai aprendendo a ser o mais claro possível. Muito legal. O nosso costume é que a primeira pergunta venha sempre de Lembro disso. alguém mais novo, digamos assim, né? Para não depois começar a atropelar a conversa, etc. Então, eu não sei quem se sente novo aqui. A distância também, viu? Fiquem à vontade. Sim, por favor. Eu queria te perguntar, criar um saldo de causa. Não seria preciso repensar um saldo de causa, porque não é, supondo aristotelicamente, não é a mesma noção de causa entre imagens de objetos humanos do que entre formas de objetos menores que Certinhos, né? Não. é o mesmo entre formas e objetos. O que Platão fala é que sim, né? Decore-se da linha, independente do que seja isso. Mas decore-se da linha que a mesma relação vale daqui para cá, disso tudo para isso tudo aqui, e também daqui para cá. É a mesma relação. E decore-se como o banco prova que também esses dois segmentos têm o mesmo nome. Eu sempre tento fazer, mas nunca consigo fazer exatamente. Quem que prova isso? O Obank. O banco. Então, eu acho que eu entendo isso. Existe um certo tipo de relação causal específica que Platão está querendo chamar a atenção. Não é qualquer relação causal. É a relação causal que implica nessa dependência de existência. É a relação causal existente entre o modelo e a sua imagem. E não é qualquer imagem, é a sombra e o reflexo. Porque a relação do modelo com a sua estátua já não está pegando a dependência de existência que Platão está chamando a atenção. E é isso que o próprio chama a atenção no comentário dele, República. Platão chama a atenção para o fato de que ele usa o termo eico, mas depois ele poderia usar qualquer eico para o seu argumento, mas ele faz questão de dizer que são sombras e reflexos na água, nas superfícies lisas. E aí ele não desenvolve muito, mas ele chama a atenção para esse fato. Não, primeiro, obrigado. Sim, eu me senti absolutamente em simpatia com a apresentação. Também, no primeiro semestre aqui no UB, eu tive a oportunidade. Fiz uma leitura, um post-reading e também a maior insight daquele semestre foi: não são dois mundos. Mas, e realmente, desde o meu primeiro semestre de filosofia, a ideia de que não são dois mundos muito diferentes. Mas eu queria justamente voltar o que eu queria falar, que não é qualquer relação causal. E, então, eu não estou com um ensaio sobre a linha na minha cabeça, mas simplesmente o que eu próprio ter em mente é que é o que eles chamam de causalidade por durar. Por aí então, essa ideia da atividade primária e atividade secundária que ele desenvolvida já como Plotino. É como fogo e a calor que ele produz, é como o sol e a luz. Né? Então, em que daí você realmente, assim, daí isso reforça que são graus de existência, porque essas coisas causam simplesmente por serem o que são. Né? E daí, como é um efeito produzido pela mera existência, o efeito também é uma existência.
mas vai ter que ser uma existência não protosteuta, Uhum. secundária, derivada. Uhum. E, então, assim, eu acho que... Ela não é derivada de uma atividade do modelo, né? É a própria existência do modelo que gera. E isso tem uma diferença de Aristóteles, porque comporta a ideia de causa da existência, uma causa produtiva, como a própria gerar. Não é só uma causa de mudança. Né? Não é uma causa eficiente que causa mudança, é mudança de geração, nesse caso. Mas você realmente tem causa de existência produtiva, como eles chamam, e por isso também eles podem explicar coisas que Aristóteles não querem poder explicar coisas que Aristóteles não pode, porque existe a Lua, porque existe o Sol. E isso tudo me lembrou, na verdade, recentemente eu tenho pensado sobre essa questão da existência, da predicação e tal. E eu tenho pensado, na verdade, nesse contexto platônico, estou pensando em prova, mas que on, na verdade, quer dizer mais algo como presença. E daí que presença mistura. Eu nem cheguei a esse nível, tem algo, mas assim, parte da motivação é falando no Heideggeriano, justamente que para próprio seguindo a ideia do bem além do ser, né, é dizer bem, não, existe o bem, existem deuses, mas o ser é algo diferente também. A análise do ser que você tem de onde você tem no primeiro, uma mistura de limite e ilimitado. Isso é muito difícil de entender essa existência. Mas presença tem uma coisa natural, que é a coisa, tem limite e tem ilimitado. Ela aparece, ela está presente mais. Né? E daí, então, só queria jogar isso. Eu acho interessante. Eu acho que seguindo a tradição analítica na qual me formei como chamação da Gabriel, eu acho que um trabalho muito interessante é entender essa relação entre existência e predicação. Porque a leitura analítica ela é ainda muito deflacionária das questões de existência. Por mais que a pessoa fale, não, mas não dá para separar predicação e existência em Platão, na hora da análise ele só fala da predicação. E a existência é como se fosse só porque é até derivado próprio Kant fala que não dá para separar existência de predicação, porque uma predicação, na verdade, a forma lógica é você dizer existe um X tal que é f de X. Então, a existência está aqui, mas na verdade ele está colocando a existência só como um pressuposto para predicação. Sem isso, e o que eu quero dizer é que essa compreensão da existência como predicado de segunda ordem, como predicado que é predicado de segunda ordem, o predicado parasitário da predicação, faz com que, na análise do texto platônico, as questões de existência fiquem secundarizadas. Isso eu também tenho essa impressão. Agora, uma observação interessante sobre essa coisa da presença. Outro dia eu estava mediando um evento híbrido, e aí alguém fez o seguinte comentário. É possível a presença? Aí é uma pergunta. É possível... Então, aqui, fulano tem a pergunta, é possível a presença? Não, eu estava falando da lista. A lista pensei nisso. É muita filosofia de arte. Deve fazer uma resposta sobre isso. Sim, eu não sei se o pessoal lá de casa, não sei se vocês estão em casa. André Braga. André, ótimo. Vamos passar para ele? Fala, André. Salve. Primeiro, obrigado, Renato, pela sua conferência. Estou vendo que você está bem rouco, né? Então, obrigado pelo seu esforço aí de apresentar para a gente. Eu não sei se eu entendi bem assim, a conclusão. Né? Você disse que, então, que você trabalha com a noção de dois dogmas no platonismo, né? Um
teria sido estabelecido lá pelo Vlasto, naquele artigo de 65, né? Graus de realidade, que é essa noção de que, segundo o Vlasto, não existe graus de existência, mas existe graus de realidade, né? De que aquela ideia de malon onta, que aparece lá na República, né? Que seria mais ser. E o Vlasto vai dizer que essa noção tem que ser compreendida como não como sentido existencial, mas como sentido de dois papéis que as formas elas exercem, né? Que é um papel que as formas exercem é de objeto de valor, outro elas teriam mais valor, outra função que elas exercem é de objeto de conhecimento. Então, elas teriam um objeto de conhecimento mais confiável do que os objetos de opinião. O segundo dogma seria da Gayle Fine, daquele artigo 78, né? Conhecimento e opinião no livro 5, né? E de que existiriam dois objetos diferentes para cada dinamis, né? Cada potência da alma, né? E aí você disse que assim que é possível fazer uma leitura da linha dividida, né? Seus 4 segmentos, que estão embaixo, eikasia pistes, em cima dianoe e nos episteme, né? Varia um pouco o vocabulário do vocabulário da 4 segmento, mas enfim. Aí você disse que a captação dos 2 segmentos ela é mais clara ou melhor para o conhecedor do que a captação apenas do segmento superior, né? E aí o que eu não consegui captar, e para eu fazer a pergunta, na verdade, eu precisava entender um pouco melhor isso, para você explicar um pouco melhor como é que então essa colocação, ela primeiro invalida a tese do Vastos, né? Primeiro dogma, e como é que essa leitura da linha também invalida a tese da Fine, né? Segundo dogma. Essa passagem que eu não consegui entender bem, como é que essa leitura da linha invalidaria a tese dos dois. Então, por favor, se você puder desenvolver um pouco mais. Eu gostei muito do André, porque o André fez uma coisa como se fazia antigamente. Primeiro faz o resumo do argumento, para depois fazer a pergunta. Gostei, André. Muito bom. Não, deixa eu comentar. A questão é a seguinte: se você admite os 2 dogmas, você não entende a relação causal. A relação causal só é compreendida na sua integridade quando você entende que os objetos do segmento inferior, seja esse ou seja esse outro, ou seja esse, os segmentos inferiores são dependentes da sua existência dos objetos superiores. E mais do que isso, eles são meros efeitos dos objetos superiores. Na verdade, eles são os próprios objetos superiores sendo apreendidos pelos seus efeitos, e não diretamente. Se você admite 1, 2, você não consegue ver isso. E se você não consegue ver isso, você não tem uma explicação para o uso de Safeneia e Assaféia. Para o fato de que, quanto mais segmento da linha você capta, uma apreensão mais clara da realidade você tem. Ficou claro? Não, obrigado por ter explicado melhor essa passagem. Então, a minha pergunta é, que na verdade, em que ponto do texto está estabelecendo uma relação de causalidade entre um segmento e outro? Porque, na verdade, os dois termos que aparecem na linha dividida para a relação de segmento e outro são homoioses e mimesis. Um segmento imita ou assemelha o outro, né? Em que ponto está estabelecendo uma relação de causalidade entre um segmento e outro? Né? Pelo fato de que ele usa esquias e fantasmas como eco. Que ele chama a atenção para o tipo de imagem que ele está se referindo. Então, esquias é sombra, né? E fantasma seria... Reflexo. Fantasma tem... Fantasma, na verdade, fantasma tem um significado de reflexo, porque é na água que ele fala, né? Ele fala em... isso. Então, é reflexo na água e sombra. Sombras, então, exatamente. Desses 2 termos, então, você entende como uma relação de causalidade, então.
Não, eu acho que o uso desses dois termos indica qual tipo de relação Platão está chamando atenção. É uma ênfase com aquele procedimento. É uma escolha vocabular Isso. que é necessária para indicar o tipo de relação causal que ele está estabelecendo entre os segmentos. Então, assim, a noção de sombra e reflexo na água não é somente a noção de homoios e mimes, isso é, de imitação e assemelhamento, mas seria uma noção mais forte de causalidade. Então. Não, homoios e mimesis é uma relação causal na obra platônica. As formas são causa do objeto do mundo sensível. Qual tipo de causa que é a questão, mas que elas são causas. Como ela funciona, que é a questão. Mas que elas são causas é o problema de todo parâmetro. Não está em questão se são causas ou se não são causas. Os modelos são causas da imagem de algum modo. Agora, que tipo de causa é esse que só fica claro no uso quando se analisa o vocabulário empregado. Esse que é meu ponto. Tá bom. Obrigado. Acho que tem Pedro. Então, Fernanda, Pedro, depois Rafael, descansa. Pode ser? Eu tenho só um comentário sobre o exemplo da rosa. Porque eu acho que uma variável que entra aí nessa questão é em qual sentido que eu estou aprendendo o objeto. Porque, por exemplo, se a gente fala de imagem, olhar diretamente para você é mais próximo do objeto do que olhar o teu reflexo. Mas o cheiro, como que eu vou fazer essa gradação do cheiro? Talvez este seja o problema. Um exemplo, não sei. Porque o cheiro é o cheiro. Talvez a proximidade. E o que é mais objeto? Qual é o sentido que apreende mais o objeto? Muda só o aparato. Porque, por exemplo, se eu olho para você, eu estou vendo uma imagem também. Mas se eu olho para um reflexo, também é uma imagem. Agora, o cheiro é outra coisa. Então, qual é o contato mais próximo com o objeto? Eu te tocar, entende? Se a materialidade do seu corpo é o mais relevante. Eu acho que, pensando nos termos platônicos, né? A grande questão é se quando eu estou captando uma imagem, quando eu estou apreendendo uma imagem, uma foto, não vamos usar a sombra, né? O mais fiel à passagem seria dizer a sombra. Se eu estou vendo uma outra coisa ou se eu estou vendo indiretamente o original. Né? Se eu vejo uma foto sua na internet. Mas o cheiro é diretamente, entende? Só que captado por outro sentido. Sim. Só que aí a gente pensaria no problema do seu exemplo. Mas aí teria talvez uma hierarquia dos sentidos, né? Que a visão está no... Não, eu entendo. Talvez o exemplo não seja realmente bom. Mas eu uso esse exemplo, usei esse exemplo mais uma vez, talvez não vá usar mais, né? Porque me parece que o cheiro é um efeito da rosa. Um pouco nesse sentido que... O cheiro é a sombra. A sombra. Mas o cheiro é a rosa, exatamente. Nós podemos fazer uma relação, cheirar a rosa, cheirar o cheiro da rosa é outra coisa. É uma captação indireta da coisa. Mas, realmente, quando se trata de cheiro, é melhor permanecer no sentido para o outro. Eu acho que é esse que é o negócio. Isso que estou a mal. Você está sempre falando de visão e aí passa por um outro sentido. A gente teria que investigar essa coisa do que é. Tem uma gradação do real a partir de qual sentido que está captando a coisa? O exemplo melhor seria como você pode comer. Porque o cheiro e o gosto são a mesma coisa para você. Então, o cheiro, sei lá, de uma parmegiana de frango e a própria parmegiana que você pode comer. Aí eles têm um papo.
Muito obrigado, Renato. Gostei muito da sua apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a primeira parte do seu título, que é a participação. Você não falou muito de participação aqui. Eu estava pensando que, a partir dessa apresentação, o vocabulário todo da participação parece muito enganoso, porque ele mostra uma relação que existiria entre o sensível e as formas, mas da perspectiva do sensível, participando das formas, mas não captaria e até talvez ofuscaria a dependência causal do sensível nas formas. Parece que a direcionalidade é do sensível para a forma, não da forma para o sensível. Mas, no entanto, Platão usa bastante esse vocabulário da participação. Então, eu queria saber como você pensa isso da participação, se seria a relação de dependência causal, mas não do ponto de vista da direcionalidade forma, sensível não sensível forma. Então, você elaborasse um pouco sobre isso. E aí, a segunda pergunta é sobre aquela consequência indesejável. Você falou que quanto mais segmentos da linha você capta, mais clareza você tem na sua cognição e estado de captar a quantidade total dos segmentos da linha seria epistemicamente mais desejável. Então, a consequência indesejável que eu vejo disso é que a cognição de uma alma desencarnada seria, então, pior do que a cognição de uma alma encarnada que participasse do currículo inteiro da filosofia e tivesse acesso à cognição da forma, porque uma alma encarnada consegue ter acesso tanto ao segmento da linha inferior quanto da linha superior em alguma medida, a gente pode debater quanto. Mas uma alma encarnada, uma alma desencarnada, então teria uma cognição, seria pior epistemicamente, seria menos clara epistemicamente, então pior do que uma alma encarnada, o que eu acho que seria mesmo contra uma imagem que a gente tem do Platão, do Fedro, do Bigalado, tudo isso. Então, são essas duas questões. Respondendo na ordem inversa. Eu acho que uma coisa que se aplica muito é essa passagem específica, isso é muito Platão também, né? Os argumentos estão ligados a um determinado contexto argumentativo, e essas transposições, muitas vezes em Platão, dão esse tipo de problema. Então, assim, quem aceita e não consegue se livrar dos dogmas é que vê um problema no uso dos termos ligados à iluminação, à clarividência. Segundo a minha interpretação, esses termos são plenamente aceitáveis e não há nada de indesejado neles. Mas eu reconheço o problema que você está mencionando e eu acho que tem que ser resolvido assim. Não, isso é um argumento contido aqui nesses exemplos. A outra pergunta é que existe uma variação vocabular, né? Porque, na verdade, o problema é o problema da relação causal entre formas e objetos sensíveis. Mas, muitas vezes, na literatura, se usa o termo participação para se referir não a uma determinada modalidade dessa relação, mas simplesmente a modalidade. Foi nesse sentido que eu usei no meu texto, né? Porque a gente sabe que existem... Platão, para falar da relação entre formas e objetos sensíveis, usa um vocabulário muito extenso, sempre muda o vocabulário. No Fédon, ele fala assim, eu não vou discutir esse problema, seja lá como isso funciona. O que eu sei é que a forma da beleza... Não lembro qual o exemplo que ele usa. Porque a forma da beleza é a causa da beleza nas coisas. Isso que eu sei. Não me venho perguntar como isso é feito. Mas o David Ross, no livro dele, tem duas listas paralelas, ele diz que tem dois modelos. Um modelo da Metex, que seria participação, e o modelo da Mimesis, que seria da imitação. Essa passagem é uma passagem que usa o modelo da Mimesis. Né? Mas na literatura, em geral, tem essa diferença vocabular. Você usa o termo participação para se referir tanto a uma tradução da palavra Metex, os cognatos, quanto para um termo geral para a relação causal entre formas e objetos sensíveis. E no meu texto, no meu título, eu usei nesse segundo sentido mais geral, né? Não me referindo a Metex, ao modelo da Metex, segundo o Metex, parousia, né? Essa participação, a presença da forma, tudo isso seria esse segundo modelo, coinonia, exatamente. Seria esse segundo modelo, segundo Ross. E
e que não está nessa passagem. Essa passagem usa o modelo da imitação, né? Da relação entre modelo e imagem. Não, acho que... Rafael, por favor. Rafael Pico. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Um pouco baixo. Um pouco baixo? Eu estou tentando falar mais alto aqui. Espero que estejam ouvindo aí. Primeiro... Tá ok. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade. Muito bacana ver a sala cheia aí. E agradecer ao Renato, né, pela exposição. Muito legal, Renato. Eu fiquei pensando aqui desde o início, né, que eu estava ouvindo uma coisa nova, porque até então eu não sabia, mas eu estava pensando de acordo com o Vlastos, né, de que existem graus de realidade. E você, eu estou tentando dar um nome aqui, apresentou uma relação causal, né, como cerne da ontologia do Platão. Aí eu fiquei pensando numa parte que você falou, e que eu acho que o Vlastos discordaria, que você me corrija se eu estiver errado, de que para você a luminosidade está distribuída por igual na linha, né? Ou em todos os segmentos da linha nós temos a mesma capacidade ontológica de apreensão da relação fundamental que subjaz a todos os graus de conhecimento. E aí eu fiquei pensando assim, mas e se a gente trouxesse a alegoria da caverna para debater esse assunto, né? Porque nessa alegoria é fácil de defender, de que você tem ali graus diferentes de realidade, quando você tem graus diferentes de luminosidade ou de capacidade de apreensão ontológica, né? E aí como é que você defenderia a sua ideia se a gente fizesse esse contraponto? Perfeito. Eu vou levantar aqui. A questão, o que Platão fala, eu tenho uma citação aqui em uma tradução em inglês, depois a gente pode ver numa tradução em português da República, mesmo texto. O que Platão fala é que o grau de luminosidade está distribuído em função dos objetos. Só que, dada as relações de proporção, quanto mais... Isso se depreende. Quanto maior o segmento, mais claro, maior a luminosidade. Esse é o ponto. Quanto maior o segmento, maior a luminosidade. Logo, aprender isso aqui é mais claro do que aprender isso aqui. Esse aqui é o que o Nicholas Smith identifica, outras pessoas identificaram também. Saíram uns artigos sobre isso 4, 5 anos atrás. E o Nicholas Smith acha que é um absurdo, que Platão é uma consequência indesejada. E o que eu tento mostrar é que não, é uma consequência coerente com a doutrina platônica. Com relação com relação à caverna, né? Eu acho que a caverna mantém a mesma compreensão na medida que ela também fala de sombras, né? Sombras dos objetos que estão passando lá em cima da caverna, né? Então, conforme o escravo vai se libertando, vai saindo da caverna, ele não vai... esse aqui é o ponto, né? Não é que ele vai descobrindo outros objetos. Ele vai vendo propriamente os objetos que ele já via pela sombra. Esse que é o meu ponto. Não é que ele está vendo outras coisas. Ele está finalmente vendo as coisas que antes ele só via
a sombra. Então, não são outros objetos, como diz a Helfand. É o próprio objeto. Antes ele via a sombra do objeto. Né? E por isso que eu no início falei que um dogma é corolário do outro. Isso você só passa a achar que é um objeto diferente na medida em que você não consegue ver a gradação de existência. Se você compreende que existe gradação de existência, fica mais evidente que é o mesmo objeto. Mas se você interdita a noção de gradação de existência, então são dois objetos diferentes. Uma coisa é a sombra e outra coisa é o pote. Lá passava na cabeça das pessoas. As imagens de Platão são... O cara passava com o pote na cabeça. Uma coisa é a sombra do pote, o outro é o pote. A ânfora, como diria. Canta, o canta. Canta. Queria... Eric Araújo, meu caro. Se você não mostrar a cara, não pode falar, Eric. Eu vou roubar sua vez. Porra, nem me preparei, nem penteou o cabelo, nem nada. E aí, tudo bem? Então, oi, Renato, beleza, cara? Cara, eu vou fazer a pergunta que eu acho que provavelmente vai ser confusa, mas é um pouco na esteira do Rafael. Eu acho também, não sei. Talvez numa mudança de foco, porque a gente está pensando na relação entre o objeto e seus efeitos, mas me parece que o sujeito, usar esse termo, o cognoscente está meio fora disso ainda. Porque quando a gente coloca o sujeito nisso, a capacidade de captar e de aprender essa relação, ela não é igual em todas as situações. É um pouco do exemplo, né? O problema do exemplo. Porque se eu estiver olhando para um objeto e tiver a possibilidade de ver a relação desse objeto com sua sombra, né? Sincronicamente, eu estou vendo o objeto e estou vendo a sombra, talvez minha capacidade, minha possibilidade de ver também a relação causal é uma. Agora, se eu estou só sentindo o cheiro, eu não estou tendo a capacidade sincrônica de ver esse objeto, de ver da onde provém esse cheiro, a minha capacidade, a minha possibilidade de chegar também à relação entre essas coisas é outra. Então, é isso. A minha questão toda tem o objeto, o efeito, mas tem um terceiro item, um terceiro elemento, que seria a própria relação, a capacidade de ver essa relação. Tá entendendo? Eu tô falando pra cacete, nem sei se eu tô falando no sentido. Eu acho que isso. Não, acho que você está falando muito bem. Isso. Muito bem, Eu acho que é exatamente isso. São os dois objetos e a relação. É isso aí. Por isso que captar os dois segmentos é mais claro do que captar simplesmente o superior, simplesmente o inferior. Quando você capta os dois, você vê a relação entre eles, que é essa relação de dependência. Que esse aqui é o negócio. É a filosofia platônica one-on-one. Você tem que ler muito Bastos, tem que ser muito analítico para esquecer a filosofia platônica one-on-one. Se você ler qualquer pessoa antes da década de 50, da década de 60, ele vai falar que o que ali ensina é que os objetos do mundo sensível são dependentes das formas. Só que depois a leitura muito proposicional de Bastos, ela acaba obscurecendo isso ao ponto de o Nicholas Biff chegar à conclusão de que a linha está errada. Eu posso só continuar um pouquinho para seguir nessa vibe aí? Porque, por exemplo, e é isso, né? Fazendo um salto que você falou que já não é recomendado, mas aí tu me corrige, foda-se. Porque pensar, por exemplo, se eu não me engano, no Fédon, que ele fala que tem os homens, que a maioria dos homens, né, a maioria dos seres humanos, desculpa, está no meio entre o ruim
e o bom. Está ali nessa intermediação. E nisso tem diversos graus, né? Tem diversos graus. O maluco que é ruim pra caralho mesmo, tá lá num ponto, aí vem gradando no meio, até chegar um cara que é bom, ou uma mulher que é bom, chegar ao bom. Essa relação de gradação também, então, seria possível passando do campo moral para o campo, sei lá, epistemológico, nem sei qual é a palavra que eu posso dizer isso. A gradação seria a mesma? Por que eu estou dizendo isso? Porque também vai depender da maneira que você capta isso. Por exemplo, se eu capto com a visão, eu posso ver uma relação mais direta, diferente daquela do olfato, por exemplo. Se eu estou de costas para alguma coisa e sinto um cheiro, eu não vou saber de onde vem esse cheiro. Eu capto um efeito, mas não capto o objeto do qual esse efeito provém. Então é isso. Resumindo, essa gradação entre menos ser, digamos assim, e mais ser, né, fazendo paralelo entre o mal, a intermediação e o bom, também é possível? E também, isso está aí? Ou não? Eu estou viajando? Não, eu acho que sim. Eu acho que a linha é sobre ontologia, é sobre ser. E isso, portanto, se aplica a todos os âmbitos do ser, inclusive a ética, a política, etc. Ela não é sobre as sensações, não é sobre o ato de ver, é uma imagem, ela vem junto com outras imagens, né? A imagem do sol, a imagem da caverna e a imagem da linha. Elas são artifícios retóricos do Platão para apresentar o cerne da sua metafísica. Então, eu acho que isso explica tudo. Não acho que seja restrito, não. Renato, só para fazer uma observação aqui rapidinho, porque o Eric ele entrou e ele contribuiu muito com a minha ideia, que eu também estava pensando parecido, e porque eu também pensei muito parecido um pouco com o exemplo e a pergunta que a Fernanda tinha feito, mas talvez seja uma questão histórica, né, que você trouxe logo no início, que o Platão e talvez o Aristóteles também, eles pensam essas relações ontológicas dentro do paradigma que envolve o objeto do conhecimento e o grau de certeza que a gente pode ter dentro o grau de certeza que a gente pode ter do objeto. E quando o Eric trouxe, a Fernanda trouxe, eu ia trazer também, a gente está trazendo aqui o sujeito do conhecimento, né? E aí talvez o sujeito do conhecimento, o sujeito cognoscente, que é onde entra essa discussão das sensações e a relação das sensações, os nossos sentidos e a nossa racionalidade e o grau de certeza que nós podemos ter do conhecimento, parece que isso passou um pouco despercebido nos filósofos antigos, né? Porque, de fato, assim, fica fácil a gente contra-argumentar se eu pensar, por exemplo, mas o prisioneiro, no primeiro momento em que ele está amarrado lá no fundo da caverna, ele não toca em nada, ele não sente o cheiro. Então, ele tem uma relação de conhecimento mais precária. E à medida em que ele vai saindo, e essas outras sensações vão entrando na sua cabeça, na sua capacidade cognoscente, ele vai complexificando e tal. Então, é só fazer esse adendo aí, mas muito bacana aí. Não, eu acho que a imagem de Platão pode ser trabalhada, mas assim... Comparar uma imagem com outra imagem é difícil. Eu acho que entre a linha, a caverna, o sol, exatamente. É uma conversa de duas imagens. Não dá para wait me too much. Né? Posso? Sim. Eu queria poupar a voz do Renato, porque eu queria estar no limite. Mas também queria primeiro cumprimentar aqui a Rosane, aí, o Leonardo. Não é? É isso. Depois, Pedro, queria falar. Você quer falar agora? Não. Então, eu achei, bom, primeiro, fantástico. Muito, muito legal. Acho que você, como sempre, traz assim, um problema
e ao mesmo tempo pequeno e é tudo. É todo o problema que a gente está discutindo. E eu tenho, assim, fiquei pensando o tempo inteiro porque a Rosalind Weiss não gostou da imagem, né? Fiquei pensando nisso. Mas tem algo que me chamou a atenção. Bom, primeiro, a gente tem que pensar por que Platão construiu uma coisa tão complicada. Que é um pouco a ideia de que ele precisa construir um sistema metafísico e epistêmico, né, epistemológico, tão elaborado para dizer como é que a gente consegue conhecer o mundo e como as coisas são. Né? E eu acho que o ponto de partida da necessidade de um esquema tão complexo é porque Platão, de fato, tem um problema sério, que está lá no Mênion, por exemplo, né? Quer dizer, como é que eu conheço aquilo que eu não sei já o que é? Né? Essa é a grande questão. Né? E eu acho que, no fundo, se a gente coloca esta linha e a questão dos dois mundos, que não são dois mundos, né? A relação, nessa moldura de um problema que Platão tem, que é dramático. Ele não pode dizer, eu sei, eu conheço algo que eu conheço. Eu nem quero conhecer. Como eu vou conhecer de verdade as coisas? Eu vou conhecer de verdade a realidade. Então, eu acho que a dramaticidade desse problema e a seriedade com que Platão recebe do heraclitismo, do Crátido, dos sofistas, olha, você não pode falar nada sobre a realidade. Não tem nada que você possa dizer que faz algum sentido, que você ter certeza. Isso precisa, de fato, um investimento enorme de Platão, não somente em imagem, mas nisso aqui que não é mais uma imagem, isso é um esquema analítico. Não é? Então, o primeiro ponto é sempre isso, que eu gosto de sempre de me lembrar que não é que Platão não tem nada para fazer, ele fica inventando o mundo, né? Ele está, de fato, tentando criar um dispositivo que lhe permita responder ao sofista, ao Heráclito, ao Crátido, aos sofistas. Olha, cara, você tem que ficar calado, meu. Você não tem o que dizer sobre a realidade. Não, eu quero dizer. E aí eu acho que o que, de certa maneira, me parece que a linha, como você demonstrou, ela reflete a tragicidade do problema e, ao mesmo tempo, a grandeza de Platão. Porque, por um lado, a linha tem claras demarcações. Então, é uma linha dividida. E a divisão significa que é difícil passar de um lado para o outro. Eu queria só dar ênfase para isso. Que você não deu essa ênfase porque você estava querendo superar a divisão absoluta. Mas acho que tanto o Blastus como a Gayle Fine, longe de mim defendê-los, mas assim, de certa maneira eles perceberam que tinha um gap completo aí para fazer de um lado para o outro, que não era simples. Mas eu concordo contigo que Platão está menos interessado nesse gap, nessa divisão da linha. A divisão é um dado de fato. A incapacidade de distinguir o Renato, a imagem de Renato do Renato, é um dado de fato. A dificuldade de dizer isso é verdadeiro Renato, isso não é. É a caverna. A caverna é isso. Como é que eu sei o que é o real e o que não é o real? Isso é um problemão. E a linguagem é uma imagem. Como é que eu sei qual é o discurso verdadeiro, qual é o discurso? Exatamente. A linguagem é uma imagem. Eu falo, a caneta é azul. Essas palavras são uma imagem dessa realidade. E aí, quando Platão diz, tá, mas eu estou mais interessado em ver as relações, como isso funciona. Que eu uso o termo relação, mas é a casualidade, é causalidade, mesma coisa. Isso. Que é uma maneira de juntar causalidade, participação, comunhão, né? Todas essas terminologias, é a terminologia da relação. É uma espécie de metafísica das relações que tem. Então, está interessado no metafísico, naquilo que cola aqui. Mais do que na divisão, que é um dado de fato de partida. Ele não discute isso porque ele tem isso na cara. Aí eu falei, você tem que provar isso. E Platão diz, não, eu vou provar. Eu vou tentar ver como é que isso encaixa, como isso junta. Que tipo de relação eu consigo ter entre o cheiro e a rosa. Eu acho que, você citou justamente o Weber, eu acho que Platão não consegue fazer isso totalmente. Para só falar, olha, é um jeito meio aplauso, meio simplório de explicar o mundo. Quer dizer, esse tipo de esquema que parece um negócio maravilhoso é, na verdade, um esboço, uma tentativa de criar
sentido relacional entre conhecimentos que são dificilmente relacionáveis. Porque eu sinto um cheiro, mas eu posso me confundir. Não é uma rosa de verdade. E como é que eu resolvo isso? Eu começo a desenhar possibilidades. Né? E concluo dizendo o seguinte: eu acho que o erro que muitas vezes a nossa história da interpretação fez sobre Platão é achar que isso aí é a solução final. Era isso que o Platão estava dizendo. Isso é Platão desesperado, altas horas da noite, com o sofista na cabeça, dizendo: cara, você para de falar merda, você não pode falar nada, tentando criar essa possibilidade. Entende? Eu acho que essa é a grande questão. Por isso, concluo de fato, que me parece que a solução que Platão dá a isso não está aí, mas está no Fédon e no Meno, que é a ideia da metempsicose, da análise. Isto é, como é que Platão consegue resolver, de fato, a passagem de uma linha para outra? Ele vai dizer: não, a parte de cima eu conheci na vida anterior, eu resolvo o problema. Porque aí, de fato, assim, para nós uma solução quase que embaraçosa, que precisa da imortalidade da alma, precisa da preexistência das ideias, da realidade. Mas é uma solução que, de fato, Platão leva à frente para explicar como é que passa de um lado para o outro. E a gente poderia isso de duas maneiras. Primeiro, Platão é um velho ateniense do V século que acredita na imortalidade da alma, no conhecimento pregresso da alma antes da vida. Ou, como às vezes eu estou tentando pensar, Platão está tão desesperado que ele acha uma solução possível. Tipo, olha, a única solução seria isso. Né? Seria de fato eu admitir que eu sei que o cheiro da rosa é a rosa, porque eu já conheci a rosa, já cheirei ela. Porque eu passo, de fato, esotericamente, de um conhecimento que não está em ato a um conhecimento em ato, mas é uma passagem impossível. Os sofistas claramente provaram isso. Não dá para fazer essa passagem, a menos que você já não tenha tido esse conhecimento em ato numa vida, num ato anterior. Então, eu acho interessante isso, porque, no fundo, como você quer entender essa questão da amnésia, ela é a relação. E é uma relação que você faz pessoalmente. É a relação que você faz com você mesmo fez isso. Né? É você que experienciou isso. E eu acho que precisamos tentar entender qual é o sentido, para além da imagem, da amnésia, da psicose, da inocência, para além da imagem, tentar entender o que isso quer dizer. É uma forma de inatismo, por exemplo, que é uma teoria do conhecimento, né, da psicologia cognitiva, é muito forte. Mas em que sentido ela resolve esse problema? Não sei o que você acha disso. Falei demais. Não, a Maura tem um artigo dizendo que não tem anamnese na República, né? Que na República Platão teria mudado o modelo da anamnese, que a anamnese é uma coisa restrita aos primeiros diálogos da fase média. Que são contemporâneos à República, né? Ou não? Mas eu acho que esses argumentos cronológicos, etc., são muito problemáticos. Né? Mas de fato não tem, né? Não menciona. Mas a questão, que aí é uma questão interessante, que me parece ser a sua questão, é em que medida está pressuposto, em que medida a inclusão desse elemento esclarece questões que são deixadas não resolvidas na República. Então, essa apreensão dos objetos superiores, através da apreensão dos inferiores, que é a tese que você colocou, eu acho que dentro da lógica do Meno, ainda é possível. Você não tem uma apreensão real. Você não tem, de fato, a capacidade do cheiro de chegar na rosa. Então, diz, a única possibilidade de você do cheiro chegar na rosa é que você já conhecia a rosa. Então, não há de verdade uma apreensão. A causalidade aí é mais forte ainda. É o seguinte, só porque você já conheceu a rosa,
E você conseguiu entender a rosa. Não, isso se coaduna com o fato. Se você for parar para pensar, assim, sem muitas rédeas no pensamento, o que se depreende disso aqui, da minha leitura da linha, é que, na verdade, só existe forma para se existir. As outras coisas existem também, mas não existem plenamente. Então, na verdade, é tudo forma. O mundo que a gente vive, a apreensão é da forma. Você nunca aprende outra coisa. Você sempre aprende a forma, mas aprende de maneiras indiretas. Aprende a imagem da forma, ou a imagem da imagem da forma, ou a imagem da imagem da imagem da forma, se você for no teatro. Então, no fim das contas, é só forma. E aí, nesse sentido, a anamnese se coaduna com... corresponde a essa visão de mundo. Na verdade, é só lembrança. Porque o único objeto de conhecimento mesmo é aquele de quando você estava desencarnado. Porque do cheiro para a rosa você não chega. Você não vai. É sempre a rosa. Esse é o ponto. O cheiro é a rosa. Você não sai da caverna. É. Né? Você não sai da caverna. Se você já não esteve fora. Se você nunca teve, não é? Mas por faltar esse mito, aí ele não consegue convencer ninguém e acabou. Acaba morto. Isso, acaba morto. Exatamente. É a história de Sócrates. Eu tive uma pergunta relacionada sobre epistemologia. Qual é a epistemologia que está implicada com a sua epistemologia? Proposições. Os animais chupam cavalos. O conhecimento não proposicional. Os animais chupam cavalos. O que é isso? É uma epistemologia seria uma epistemologia de objetos, né? Não sei se você leu aquele último livro da Jessica Moss, da Plato's Epistemology. Sim. Seria uma object-based epistemology. No meu caso, é uma object-based. Diferente, né? Legal. Contra a Gail Fine, né? Que originalmente falou que era content-based. Ótimo. Então, é object-based epistemology. E aí, outra coisa, voltando àquela coisa do conhecimento indesejável, mas sem ir para o Fedro, e ficando na caverna. Você tem mais clareza quanto mais segmentos da linha você conhece. Isso. Então, uma consequência indesejada, que eu ainda insisto, é que a vida de uma caverna alcançaria mais clareza de alguém que já nascesse fora da caverna, nunca tivesse experiência. André Braga da Silva chama a bola de negão. É estranho, né? Você precisa estar na caverna para ter uma experiência dos efeitos dos objetos. E alguém que nasceu fora da caverna nunca teria acesso a esses efeitos, então ela conheceria menos a realidade, porque não conseguiria conhecer toda a gama de efeitos. Mesmo as coisas mais obscuras. Tem efeito de adaptação quando você sai da caverna, quando volta. Você volta, você não enxerga nada. Então, a extrema luz não te deixa enxergar essa parte. Peraí. Não, é só para perguntar se, então, é como se o processo do esclarecimento fosse mais importante do esclarecimento em si. Em certo sentido. Isso é genético. Exatamente. Em certo sentido, é sempre um processo. Esse aqui é o que se depreende, né? Você está sempre, como eu falei para o Gabriel, no fim das contas, todos esses aqui, objetos matemáticos, objetos sensíveis e imagens, são expressões da forma. É a forma apreendida enquanto objeto matemático. A forma apreendida enquanto objeto sensível. E a forma apreendida enquanto imagem. Tudo isso aqui são reflexos distintos da forma. Quando você apreende isso aqui, você automaticamente, se você sabe o que é uma forma,
você sabe ela em todos os seus efeitos. Não tem muito como você saber o que é a forma sem saber o que é a imagem da forma. Entende? Então, tem que não dá para você ter só a iluminação final, só o esclarecimento final, sem ganhar também isso aqui. Aí, nessa questão da encarnação e reencarnação, se nós estamos aqui vivendo aqui, nós temos que galgar, tentar chegar aqui. Mas a nossa alma, antes de ser encarnada pela primeira vez, vivia aqui. O lembrar. Ela já sabia disso aqui. O lembrar é um processo dialético. Eu estou tentando responder agora. O lembrar é um processo dialético. É. Então, eu acho que uma das maneiras de entender por que isso é importante, porque você vai fazendo o processo. Vai ter que fazer também. Você lembrou na vida anterior, mas essa é outra vida. Você não sabe agora. O escravo do Meno não sabe. Mas ele, no diálogo, na filosofia, vai. Então, assim, o processo de chegar de novo a lembrar, que é o processo dialógico, né, filosofia, ele é um processo que, de fato, aumenta a clareza. Pensando na República, seria na caverna, seria como a pessoa que está fora da caverna, ela conhece o cântaro e a sombra do cântaro. O problema é o cara que está preso na caverna para só ver o cântaro, a sombra, para só ver a sombra. É isso que é antinatural, é isso que é estranho, esse que é o nosso mundo de deficiências, né? Mundo imperfeito, com problemas, com gente passando fome. Esse é o problema. Esse é o nosso mundo que é deficiente, porque nós pegamos só uma parte da realidade. Se você se você capta a parte boa, você já sabe dessa aqui automaticamente também. Se você conhece o cântaro ele mesmo, você já sabe qual é a sombra dele. A caverna fechada, não sou caverna. É isso? É isso que acha algo a caverna. Que é o que coloca o básico ali no Timeu. Não tem algo aí que você tem que arrasar no Timeu. No mundo, onde os focos celestes, temos nossas almas, são semeadas nos focos celestes. Então, a caverna. Invadiram alguém, conseguiu acesso. Mas é público. Então, mas imagina se tinha. Não, tinha uma pessoa sem nome falando. Mas é que tinha uma pessoa sem nome. E aí eu... Sabe que as pessoas embaixo. Vai encerrar.